entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Já foi. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Presta a Bíblia para mim, Elisete, obrigado, por favor. Queridos irmãos, semana que vem estarei no Rio de Janeiro, porque já domingo, pela graça de Deus, estou indo para São Paulo, para depois de São Paulo ir para o Rio junto com a minha mãe para fazer a minha cirurgia. E eu ia pedir para ver se o Anderson pode fazer a pregação a semana que vem. Anderson, segura a ponta aqui. É 2 pregadores, irmão. 2 Anderson. Tá vendo? Já tem 2 pregadores Anderson. Dá para você, irmão? De boa? Então tá bom, então. Queridos, eu queria falar para vocês hoje um pouco, meditar sobre a alegria cristã. Isso daqui foi uma coisa que me ocorreu hoje, de estar falando para vocês. Na verdade, eu queria até falar sobre outro assunto, mas vamos ver o que o Espírito Santo tem preparado para nós. E eu meditava uma coisa antes de vir para cá. Você está numa fila de banco e uma pessoa começa a puxar assunto com você do nada. Normalmente, qual que vai ser o teor? Ela vai começar: ai, que calor, meu Deus do céu, esses caixas aqui que só demora, ai, já tem que ir embora, não sei o que lá, ai, mas a situação política, você viu essas queimadas, pelo amor de Deus. Você pode ter uma certeza na sua vida: qualquer lugar público que você estiver e que você não conhece uma pessoa, ela pode começar a querer puxar um assunto contigo, mas ela sempre vai vir por uma coisa negativa. Agora imagina se vocês estiverem, vamos usar o mesmo exemplo, no banco, e uma mulher chega assim: oi, bom dia, tudo bem? Aí você fala: bom dia. Nossa, eu sou uma mulher tão feliz, eu tenho um marido que parece mais um anjo do que um homem, o abençoado me leva café da manhã na cama, a minha filha acabou de passar no vestibular, o outro menino meu está morando fora, nós temos uma família cristã, rezamos o terço todos os dias, nossa, nós temos uma alegria tão grande. A outra pessoa vai olhar assim e vai falar assim: tá louca? Por quê? Porque é muito comum o ser humano sempre ir por um lado de uma negatividade assombrosa. Olha o noticiário, olha o jornal. Todos os dias não ocorrem só morte, todos os dias não ocorrem só assalto e assassinatos, todos os dias não ocorrem só notícias ruins. Com certeza, em algum lugar, a gente está falando da nossa localidade, do Brasil, devem ter acontecido coisas maravilhosas. Um menino pobre que se formou na universidade, um casamento que foi restaurado, uma pessoa que estava enferma que foi curada. Deve ter acontecido inúmeras coisas maravilhosas. Só que o que acontece? O ser humano, ele tem uma tendência, mas tão pessimista, tão negativa, e parece que esse tipo de coisa alimenta ele. Eu tenho um canal no YouTube, eu sei o tipo de vídeo que eu faço que vai dar audiência. Tem que ser treta, tem que ser desgraça, é coisa de fim dos tempos, é crise de igreja, tal, que eu não sei o que lá. Por quê? Porque se eu colocar alguma coisa relacionada sobre o amor de Deus, a alegria, a generosidade, vai ter isso daqui de audiência. Não dá certo. As pessoas, elas são ávidas de treta, de briga. Você viu o que aconteceu? Nossa, me fala. Ela sempre vai estar procurando desgraça. Gente, eu preciso te falar. Não, me fala logo. Nossa, o fulano, ele foi promovido na empresa. Que eu estou querendo saber se o fulano... Essas coisas, elas não trazem alegria interior, elas não trazem paz. E o que isso daí é um sintoma? Isso daí é um sintoma do estado do homem moderno. Ele não está ruim, ele está abaixo de zero. E aí, a qualidade do pensamento da pessoa, daquilo que ela escuta, daquilo que ela vê, mostra o interior dela.
E o pessoal gosta de consumir desgraça, que na verdade são coisas tristes. E aí, se você passa um tempo diante de um jornal, de uma conversa, onde são falados só dessas coisas, e aí depois você passa caminhando com bons amigos, num jardim florido, cheio de belezas, de pessoas benfazejas, caridosas, com um sorriso bonito, você vai ver o seu estado interior como que fica. Como que é diferente uma coisa da outra, o tipo de coisa que você vê, tipo de escuta, o ambiente em que você está. E, infelizmente, eu tenho percebido que as pessoas têm vivido uma tristeza muito grande. Um vazio, é algo meio esquisito. E por causa disso, elas vão buscar alegria aonde? Nas coisas que o mundo oferece. Ela olha para dentro de si, vive um processo de angústia, de tristeza. Aí a pessoa fala assim: eu preciso sentir um pouco de prazer porque a minha vida está muito amarga. E aí a pessoa, ela se debruça no quê? No pecado. Então, as pessoas vão buscar uma vida sexual aonde ela vai ofender a Deus, onde ela vai sujar o seu corpo, onde ela vai sujar a sua alma. E olha só, isso não é só no meio dos adolescentes, que vivem um verdadeiro estado de impureza. Mas teve um bispo, eu fiz um vídeo denunciando isso daí, católicos mundanos invadiram a igreja. O bispo chegou lá e deu um recado numa diocese, falando que ele ia proibir as festas. Por quê? Porque na missa ia 50 pessoas, aí ele falou que numa outra coisa ia 100, mas na festa ia 300 pessoas. E o que ele ficou estarrecido foi que o maior público das festas eram senhoras de terceira idade, e que músicas escandalosas, é a palavra que o bispo usa, né? Música de bagaceira, a ponto do delegado da cidade falar assim: a gente tem aqui a clínica para dependente químico e vocês estão gerando dependente químico nas suas festas, porque as festas da igreja terminavam em briga e com pessoas embriagadas e coisas esquisitas. E o bispo falava assim: o que me estarrece é o pessoal da terceira idade, sendo que o crescimento da AIDS no pessoal da terceira idade cresceu muito também, porque eu já estou mais velho, não vou ficar usando camisinha, então eu quero aproveitar e pega a AIDS mesmo. E aí você vê o pessoal, eles vão buscando alegria aonde? No mundo, nas drogas, para ter uma sensação de prazer enquanto está consumindo aquela droga, na bebida. E o que acontece depois que passa esses momentos de prazer? Vem um vazio e uma tristeza tremenda, a ponto de você verificar o número de suicídios que existe entre jovens que consomem prazer e até pessoas multimilionárias que têm muito dinheiro e que se suicidam também. E quando elas perdem esse bezerrinho de ouro, que é o prazer delas, a vida não tem mais sentido, elas ficam loucas. Tanto que um homem que era meu vizinho em São Paulo, ele trabalhava no metrô, e ele disse que teve uma depressão econômica no Brasil. Foi na época do governo Collor, onde sumiu o dinheiro da poupança das pessoas. Ele falou assim: o noticiário não mostrou, mas a quantidade de pessoas aqui no trem que se jogavam na linha do trem, se suicidavam porque o dinheiro tinha acabado, foi uma coisa escandalosa. Ou seja, elas não tinham uma outra fonte de alegria para suportar as adversidades da vida, que foi lida no Evangelho de hoje. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E a gente vê no dia de hoje, as pessoas buscam o que nas mídias sociais? O que elas consideram alegria? Não é uma paz de alma, não é uma união com o nosso Senhor Jesus Cristo. É resultado financeiro, onde ela pode mostrar a casa bonita que ela tem,
o carro que ela tem, onde a gente vê cada transformação facial que algumas pessoas fazem, que chega a virar um verdadeiro monstro. Não que isso daí não seja bom, né? A minha mãe faz umas coisinhas. Eu até fiz um negócio aqui que as minhas... Como que chama essa parte aqui mesmo? Tava horrível, tava vendo assim, eu fiz um negocinho aqui para melhorar, porque tava verdadeiramente feio. Mas esses dias eu vi uma mulher que ela parecia um monstro, a bochecha parecia que vinha até aqui, a boca até aqui. Aí eu fico vendo um desenfreamento de busca das coisas externas, e a pessoa vai caindo no pecado cada vez mais. E a gente vê um mundo adoecido na tristeza. Por quê? Porque o Santo Agostinho vai dizer uma coisa: já que o pecado foi o motivo da sua tristeza, olha que bonito o doutor da igreja, a gente vai nos dizer, ele vai falar assim: deixa que a santidade seja o motivo da sua alegria. E aí você vai e pega as Sagradas Escrituras. Olha o que forte, o que a Sagrada Escritura vai dizer, gente, acerca da tristeza. Livro do Eclesiástico, no capítulo 30, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Só para não errar aqui, deixa eu ver aqui. (25) Pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. Enquanto o livro de Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, a Sagrada Escritura vai dizer que a tristeza matou a muitos. E aí você já começa a perceber uma vida de muita tristeza nas pessoas, até pelo próprio semblante. Por quê? Porque as Escrituras vai dizer que o coração alegre lhe formoseia o rosto. Então ela tem o rosto mais sereno, ela transmite uma paz, ela transmite aquilo que é fruto do Espírito Santo. Mas uma pessoa triste, ela está sempre acabrunhada e às vezes muito mal-humorada. E o problema disso, gente, é que tem pessoas dentro da igreja que eu fico assim achando horripilante, que consideram santidade com uma seriedade que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que a pessoa entra na igreja, ela só fica assim, ó. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Aí você olha para a pessoa e você fala assim: esse cidadão ele foi batizado no vinagre, no limão, em qualquer outra coisa. Você passa perto da pessoa, é uma pessoa que você não tem vontade de ficar perto. E Dom Bosco dizia: um santo triste é um triste santo. E na verdade não tem como existir um santo triste. Por quê? Se o santo ele tem a pessoa do Espírito Santo jorrando nele como água viva, se você pegar em Gálatas capítulo 5, vai dizer que a alegria é fruto do Espírito Santo. Ou seja, gente, está tudo muito esquisito. Agora, uma verdade eu falo para vocês: quem nos leva à tristeza é o demônio, e se a gente não procurar entender o que é alegria e buscar ter essa virtude, a vida fica enfadonha. E pelo que a Sagrada Escritura diz, a tristeza, ela acelera o processo de morte do indivíduo. As pessoas tristes morrem mais rápido. Então eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui, o trabalhar do diabo, para vocês entenderem no plano espiritual como que esse infeliz faz para tentar jogar em nós a tristeza. Porque veja bem, Sabedoria capítulo 2 versículo 24 vai dizer assim, meus irmãos: foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem a ele prová-la-ão. Nós não podemos calcular como que o demônio nos inveja, e ainda mais quando ele vê um cristão alegre, feliz e otimista da vida. E aí ele vem tentando atormentar a qualidade dos nossos pensamentos e jogando em nós para tentar nos deixar com tristeza.
Porque tudo começa no campo de batalha da mente. É determinado tipo de pensamento que você tem, é determinado tipo de lembrança que você tem, é determinado tipo de situação que você tem, e aí dependendo do tipo de qualidade do seu pensamento, essa coisa vai incrustando na sua vida e vai te matando aos poucos. Então, o Santo Inácio de Loyola, ele vai colocar algumas características de ataque demoníaco. Eu só vou ler alguns para você aqui, ó. O demônio é eternamente triste. Não pode desfazer-se de sua tristeza, e uma vez que se introduz em vocês, lhe comunica sua tristeza, ainda que não desejem. É tão forte que nas regras para o discernimento dos espíritos da segunda semana, será quando o demônio mais se esforça por tentar a alma fervorosa, sob a aparência de tristeza da qual se sentirá invadido. O fulano sai contente do confessionário, e de repente se sente triste. Que reconheça que é o demônio que se aproxima com a sua tristeza. E aí ele vai dizer aqui, por exemplo, tem uma coisinha chamada Exercícios Espirituais segundo Santo Inácio de Loyola, que eu já fiz esse retiro, é maravilhoso. E aí tem a primeira semana, a segunda semana, aí segundo o autor que está comentando, ele vai falar que na segunda semana o demônio vem tentando, na onde a alma está se aproximando de Deus, ele vem e coloca a tristeza. Aí vai falar que, já que o pecado foi o motivo da sua tristeza, aí a pessoa vai e confessa. Ela fica livre disso. Aí ela começa a sentir um sentimento ruim depois. Nossa, o que está acontecendo aqui comigo, tal, que eu não sei o que lá. E aí muitas vezes nós carecemos de compreensão da batalha espiritual e não temos noção que aquela tristeza está sendo produzida em nós por causa de uma tentação demoníaca. E olha, gente, tem muitas coisas que podem levar à tristeza. Falta de sono, saúde má alimentação, um monte de coisa. Aqui eu vou colocar algumas, tá, que eu estudei. E já teve momentos, eu digo para vocês, na minha vida, porque eu estudei esse conteúdo, tinha conhecimento disso, quando eu começava a ver uma tristeza se aproximar de mim, eu levantava as mãos e falava assim: pelo poderoso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas suas santas chagas, pela intercessão de Nossa Senhora dos Arcanjos, Satanás maldito, vai embora daqui, leva a sua tristeza contigo, porque eu não tenho parte contigo, eu tenho parte com Cristo crucificado, com Jesus na Eucaristia, eu sou filho da graça, eu sou redimido pelo sangue, e começava a rezar num impulsionamento. Por quê? Porque, gente, é um negócio que acaba com o seu dia. E aí depois que vem as tristezas, vem as perturbações. Toda perturbação procede do demônio, vai dizer São João Berkman. Assim como o desânimo e a emotividade são os meios pelo qual ele se serve. Algumas vezes na família o ar fica carregado, a esposa se irrita, os meninos estão particularmente insuportáveis, o marido dá coice em todo mundo. Saibam, muitas vezes é o demônio. É só jogar uma água benta, é só fazer uma oração fervorosa que acalma o negócio. Obviamente, calma, não está tendo aqui uma imaturidade de ficar colocando culpa no demônio em tudo, porque isso daqui também é horrível. Mas muitas vezes é uma tentação para nos tirar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Ele sai ganhando cada vez que isso acontece. Aí as pessoas dizem palavras desagradáveis, cometem pecados mais ou menos graves ou mais ou menos numerosos. Aí o autor vai falar aqui: vigiai e orai. Não diremos senão aquilo que se deve fazer quando os demônios andam por aí. É fundamental advertir as crianças sobre certas dissipações ou sentimentos de cólera ou de orgulho delas, como que se serve o demônio. Às vezes eu comento com meus filhos sobre essas questões da batalha espiritual, e muitas vezes também a questão do desânimo. Uma prostração, uma tristeza, eu não vou conseguir fazer essas coisas. Então, gente, a primeira coisa que nós temos que ter muito claro aqui para nós é que nós estamos vivendo nesta vida, o mundo é cheio de aflições, vai dizer a Sagrada Escritura, tem tribulação. Mas olha que coisa mais linda, Paulo, dentro de uma cadeia, num frio da Europa, com pouca roupa, com o corpo desnudado, apanhou com uma bola de ferro enorme no seu pé, longe dos seus. Ele vai dizer o que no meio daquela tribulação? Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Ou seja, nós não podemos deixar que a tristeza determine o curso da nossa vida.
Amém? Agora eu vou fazer uma leitura e vou comentar um pouco com vocês. Coisas para nós meditarmos aqui, que eu achei muito interessante, coisa do dia a dia, que acontece com nós. E que isso daqui deixa as pessoas tristes. Principalmente pessoas que acabam sendo muito sensíveis. Se algum dia você se sentir desprezado pelas pessoas, não se aborreça. Se algum dia você perceber que não valorizam seus esforços para melhorar, não fique aborrecido, não fique triste. Se algum dia você se sentir rejeitado, esquecido, colocado em segundo lugar, não se aborreça. Não serás menor por causa disso. Se algum dia as pessoas não notarem a beleza da sua inteligência e a grandeza da tua alma, também não fique com raiva delas. Você não perderá nada por causa disso. Se você levantar todos os dias para fazer o bem aos outros, e mesmo assim ninguém te agradecer por isso, não fique aborrecido, você não perdeu o mérito de suas obras. E aí o que acontece? O que eu vou percebendo aqui? Quando a pessoa não entrou na maturidade cristã, ela vai viver num desejo imenso de aprovação alheia. E eu vejo isso daí muito nos meus filhos. Eles fazem a coisa esperando um retorno, mas são crianças. A pessoa na maturidade da fé, e eu não estou falando de idade, porque se todas as pessoas velhas, se a maturidade dependesse da idade, todas as pessoas velhas seriam maduras. Entretanto, isso daí não é uma verdade. Mas quando a pessoa ela vai entrando numa compreensão melhor da fé, ela vai perceber que a raiz da santidade dela é a virtude da humildade. E eu não sei se vocês já tiveram um dia a alegria de poder fazer a ladainha da humildade. Alguém aqui já rezou alguma vez a ladainha da humildade? Já rezaram? É extremamente difícil, mas ela tem momentos que ela fala assim, ó, do desejo de ser consultado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser amado pelas pessoas, livrai-me, Senhor. E aquilo, ela começa a mostrar que se você entra na onda daquela oração, você adquire uma liberdade interior. Você adquire uma liberdade interior mesmo. É muito importante isso. Isso daí aconteceu comigo. Eu fui... Agora falando um pouquinho da minha vida para vocês. O meu temperamento, a gente teve o retiro dos temperamentos aqui, a Elisete foi, alguém mais esteve lá ou não? Você foi, Mário, lá no retiro dos temperamentos? O meu temperamento, ele se chama temperamento nervoso, que o meu diretor que veio pregar aqui, ele trabalha na linha dos 8 temperamentos. E o temperamento nervoso, a vida do nervoso é querer fazer coisas para ser elogiado pelos outros. A vida dele é essa, eu preciso fazer alguma coisa para que alguém... Então, eu lembro quando eu era criancinha, se é uma criança em casa, eu queria dar brinquedo, eu queria dar roupa, porque eu queria conquistar aquela pessoa. Essa pessoa, ela tem obrigação de gostar de mim. E se ela não gostar de mim? E o nervoso, ele vive por isso. E claro, né, eu já estou com 42 anos, já venho meditando sobre temperamentos, conhecimento de si e tal. Aí eu lembro, uma vez eu fui fazer uma pregação numa televisão, e dentro da igreja católica, deixa eu ter muita sabedoria com o que eu falo também, rola muito essa questão de interesses também, muito. Aí eu lembro numa vez que eu fui fazer uma pregação numa TV, aí chegou um gerente lá, olha, eu vi a sua pregação, vamos fazer um negócio aqui, porque você vai ter um programa, e a gente vai ver um salário com você e tal, acabou não dando certo por algumas coisas e tal, e essa pessoa ficou com a cara meia amarrada comigo, ela mudou o jeito que ela me tratava, porque na reunião ele falou, eu vou estar aqui, você chega a hora que você quiser. Eu falei, tudo bem, aí eu saí com a Thaís, a gente foi numas regiões ali e tal, e chegou, se você for chegar nesse horário, eu falei, você falou para mim chegar a hora que eu quiser. Aí essa pessoa ficou meio diferente comigo. Tudo bem. Aí eu fui chamado para fazer uma palestra nessa TV, mas eu fui com o coração tão em paz assim, eu não estou indo para agradar homens. Eu estou indo para pregar, eu vou pisar lá, eu vou embora, e eu estou indo para agradar homens. Aí quando eu chego lá, o fulano está lá, ele me cumprimentou de uma maneira tão seca, mas aquele tipo de cumprimentar, tudo bem, mas saindo para não querer conversar. E aí eu olhei para mim assim e falei assim, antigamente eu ficaria triste por causa disso.
Eu falei, tá ótimo, eu estou querendo voltar logo para casa para ficar com a minha família, eu tenho que fazer as minhas coisas e tal. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque antigamente eu ia ficar triste. Pô, saí da minha casa, que obrigação que eu tinha de ficar estudando? Eu falei, eu tenho a minha empresa, eu estou vivendo um período assim, eu deveria estudar, fazer meus vídeos, eu venho para cá, quase não dá o dinheiro da gasolina que eu recebo aqui, que eu não sei o que lá, e o cara me vem com esse jeito, ficava me cumprimentando, parecendo batizado no vinagre e tal, que eu não sei o que lá. Se eu fosse um baita de um empresário, de um milionário, ele ia querer me na mesa, né, almoçando com ele, né? Esse era, eu era assim, o meu coração interior ficava uma tribulação, gente, mimizento, nossa, não teve tristeza nenhuma, sabe por quê? Eu fui servir a Cristo, gostou, não gostou, você vai ficar, não estou nem aí. E eu lembrei muito de uma coisa que aconteceu quando a Glória Paulo uma vez foi pregar na Canção Nova. Ela entrou, foi para o Santíssimo Sacramento, fez a pregação e foi embora. Estava lá Padre Jonas, bispo e tal. Ela não estava nem aí, você vai ficar no meio das pessoas para ser elogiada, como foi a sua experiência, não. Então, por que eu estou falando? Nós não devemos ficar tristes com nada. Por quê? Nós estamos fazendo para agradar a Deus. E se Deus vê a gente muito apegado às criaturas, gente, isso pode ser sofrimento no seu próprio casamento, no meio até dos seus amigos, com as pessoas próximas do seu trabalho e com quem você convive. Aí a pessoa fica triste. Se você levantar todos os dias para fazer o bem aos outros e mesmo assim ninguém te agradecer por isso, não fique triste. Por quê? Porque a intenção é qual, gente? A glória de Deus. Jesus fez o bem, o que fizeram com ele? Lembra em cima do burrinho? Hosana? E Jesus nunca teve tristeza nele. A tristeza mortal não era dele, era o pecado do mundo que estava sobre ele, mas a natureza de Deus nunca sentiu tristeza. Por quê? Porque a tristeza é fruto do pecado. O que estava sobre ele era o pecado dos homens, mas Jesus mesmo sentiu tristeza? Não. Se você fez um belo trabalho e ninguém te parabenizou e aplaudiu, não fique frustrado. A sua obra vai continuar grande, vai dizer aqui, ó. Aí você está fazendo um trabalho aqui, Elisete, dá comida para o pobre, nunca ninguém faz nada, ou só critica, o pobre vem e enche o saco aqui. Olha, a comida está sem sal hoje, tá bom. É tudo para a glória de Deus, tem que ter uma paciência. Gente, viver não é fácil. Se você renova todos os dias incansável e gratuitamente seu amor às pessoas, elas não são gratas a isso, não fique triste, pois também o sol nasce todos os dias gratuitamente e a maioria não repara nisso. Todos os dias ele dá um grande espetáculo ao nascer, mas a maioria da plateia estão dormindo e não pode aplaudir. Gente, o sol é uma coisa maravilhosa. Quem que repara nisso? Oh Deus, obrigado por esse sol. Ninguém fala nada. E para a gente às vezes também não vai fazer nada não, e não vai ficar triste não. Precisamos criar em torno de nós um ambiente feliz e alegre, expulsando dele decididamente o mau humor, a lamentação e a acusação dos outros, porque é próprio. A pessoa ela fica triste, ela fica mal-humorada, ela lamenta da vida e fica só falando mal dos outros. É meio que uma coisinha que vai indo assim. Isso daqui já aconteceu muito na minha vida. Eu sou testemunha que isso daqui é uma verdade, gente. Especialmente o lar deve ser um lugar onde os filhos respirem o quê? Um oxigênio puro e gostem dele. E aí o Anderson, que é psicólogo, vai entender isso daqui, ó. Os psicólogos hoje advertem que muitos jovens são levados às drogas porque fogem das suas casas por não suportarem um ambiente de brigas, confusões e tristezas. Você imagina, o cara tá lá na casa dele, o jovem vai embora porque não, eu não aguento essa minha casa aqui não, porque olha aqui ringue de boxe, meu pai e minha mãe vão para a igreja, mas aqui dentro são insuportáveis, lá fora é como um anjo que parece tudo demônio. Aí a pessoa está toda frustrada dentro de casa, eu vou fumar maconha para ficar mais calmo, que nem um dia que eu atendi uma pessoa aqui em Jaú, todo dia antes de dormir eu fumo uma maconha para ficar mais calmo, porque em casa o bicho pega. Eu falei, nossa. Historinha. Os meus alunos do colégio, que eles mais gostam da história, eu também amo. Um homem chegou em casa, numa noite, trazendo um mau humor que o caracterizava há alguns meses. Afinal, eram tantos os problemas e as dificuldades que ele se transformara em um ser amargo, triste e mal-humorado. Colocou a mão na maçaneta da porta e abriu. Deteve o passo e pôde ouvir a voz do filho
dos seus 4 anos de idade: mamãe, por que o papai está sempre triste? Não sei, amor, respondeu a mãe. Com paciência, ele deve estar preocupado com seus negócios. O homem parou sem coragem de entrar e continuou ouvindo. Que negócios, mamãe? São as lutas da vida, filho. Houve uma pequena pausa e depois a voz infantil se fez ouvir outra vez. Papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a mãe. Mas então por que fica triste em casa? Sensibilizado, o pai pôde ouvir a esposa explicar ao pequenino: nas lutas de cada dia, meu filho, seu pai deve sempre demonstrar contentamento. Deve ser alegre para agravar o chefe da repartição e os clientes. É importante para o trabalho dele, mas quando ele volta para casa, ele traz muitas preocupações. Se fora de casa precisa cuidar para não ferir os outros e mostrar alegria, gentileza, não acontece o mesmo em casa. Aqui é o lar, meu filho, onde ele está com o direito de não esconder o seu cansaço ou suas preocupações. E a criança pareceu escutar atenta e depois, suspirando como se tivesse pensado por longo tempo, desabafou: que pena, hein, mãe? Eu gostaria tanto de ter um pai feliz, ao menos de vez em quando. Gostaria que ele chegasse em casa e me carregasse no colo e brincasse comigo, sorrisse para mim. Eu gostaria tanto. Naquele momento, o homem pareceu sentir as pernas bambearem. Um líquido estranho lhe correu pelos olhos e ele se descobriu chorando. Vai dizer a historinha: meu Deus, pensou, como estou maltratando a minha família. E ainda emocionado, irrompeu pela cozinha, abriu os braços, correu para o menino, abraçou com força e lhe convidou: filho, vamos brincar? E aqui é uma verdade, todos nós temos problema na vida. O importante é que nós não podemos deixar isso nos sufocar. Quando eu fico pensando nisso daqui, eu já acordo brincando com meus filhos em casa. Eu já venho para a escola rezando e brincando com eles. A gente está vivendo momentos dificílimos em casa. Eu zoo com a minha esposa, brinco com ela, tanto que as pessoas que seguem a gente no Instagram falam assim que o que mais gosta de ver é eu zoando com a Thaís, porque ela é mais séria e eu tenho uma... Alguém já viu aqui as minhas zoadas com ela pelo Instagram? Já viu já? Ela é mais séria, ela tem um temperamento mais fechado e eu chego lá zoando com ela pra caramba e eu vejo que é uma das coisas que as pessoas mais gostam. E eu falo assim, por que isso daí atrai tanto a audiência das pessoas? Porque elas querem ver uma leveza na família, uma leveza no lar. Acho que elas querem ver pessoas que são católicas, cristãs, sorrindo, sendo felizes. E aqui vai dizer aquela palavra bonita. Depois vocês meditem. Alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos. O Senhor está próximo. Aqui está dizendo, não é que Ele está próximo na segunda vinda, o Senhor está próximo, Ele está dentro de nós. A Santa Teresa d'Ávila diz, o pessoal que está na quarta-feira está estudando na terapia da oração, as moradas interiores, né, Elisete? Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer assim, gente, que uma das razões pelas quais as pessoas têm mais dificuldade de rezar é que elas rezam para um Deus muito distante. A Santa Teresa d'Ávila é talvez a maior doutora da oração. E quando ela fala uma coisa dessa, é porque ela entendeu que uma luz que... acho que o Brasil inteiro junto não conseguia ter essa luz. Eu não sei se eu estou forçando, mas a luz que ela teve de Deus para falar isso é muito séria. As pessoas rezam para um Deus muito distante. Ele te ama, Ele é pura misericórdia, Ele é pura graça, Ele está dentro de você, o Senhor está próximo, se alegra com Ele, você tem Cristo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, a súplica e a ação de graças. E aí vai dizer, e a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Gente, a gente precisa viver esses conselhos evangélicos da palavra de Deus, que são coisas muito maravilhosas. E uma coisa interessante, mais uma vez eu torno a falar aqui para vocês, que Paulo está falando nisso no momento de adversidade. E é muito comum, gente,
o nosso estado de alegria, ele está muito mais latente aonde? Na prosperidade. E quem comenta isso daqui, tem um comentário do Santo Agostinho no Salmo 50, que quando eu li aquilo eu falei assim, nossa, como isso daí é sério. E o que Santo Agostinho ele vai falar ali, gente? Que a prosperidade, ela é muitas vezes perigosa. E ele vai falar o porquê. Ele vai falar que Santo Davi, enquanto ele estava atribulado, ele estava agarrado em Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer no Salmo 33, 20, são numerosas as tribulações do justo, mas de todas a livra o Senhor. E aí Santo Agostinho vai comentar, Mário, que enquanto ele estava lá na peleja, ele estava grudado em Deus. Por quê? Porque ele estava imerso em lutas. E no período de tribulação, o que nós sentimos de nós mesmos? Uma vulnerabilidade enorme. Fala assim, o que vai acontecer se eu não buscar Deus aqui? Eu estou estourado. E aí Davi foi para a época da prosperidade, o exército dele começou a ganhar, estava tudo tranquilo. O que ele fez? No momento da guerra, que estava tudo ganhando, aquela convicção, porque a prosperidade ela engana. A pessoa está na prosperidade, ela pensa, nunca mais eu vou ter adversidade na vida, aqui é só triunfo e vitória para todo momento. Davi ele caiu na ociosidade. E o São Jerônimo disse que o demônio nunca te encontre desocupado. O ócio é uma praga. Aí ele foi lá dar um passeio. Eu esqueci onde que ele estava. Ele estava no palácio, mas ele viu lá do lugar do palácio, lá como que do quintal do palácio dele, não vou saber falar o nome, esqueci. Viu a Betsabé tomando banho e foi aquela desgraça toda. Mandou vir a mulher, cometeu adultério, engravidou, depois mandou matar o amigo, e depois que mandou matar o amigo, começou a vir uma desgraça tremenda na peleja, os soldados dele começaram a morrer, e aí Natan profetizou, o filho que te nasceu do pecado também morrerá, e foi uma consequência terrível que veio junto. Aí o que Santo Agostinho ele vai falar? Enquanto ele estava na adversidade, ele estava buscando a Deus. A prosperidade veio, ele afrouxou na oração, o demônio viu brecha, pegou ele e derrubou ele. E aí sabe qual é o problema? Muitas vezes Deus coloca a gente na adversidade, sabe para quê? Para a gente não ir para o inferno. Deus fala assim, deixa eu provar essa criatura, porque ela tem uma inclinação tão grande ao pecado, que se ela ficar gozando de muito dinheiro, de muita coisa, ela vai me abandonar na hora. Então deixa eu deixar ela provada aqui. E ele diz isso daí para Santa Catarina de Sena. Por que eu provo muitas vezes a pessoa com dificuldade? Para ela não ser condenada. Aí o que acontece? Muitas vezes na hora da adversidade a gente fica esmagado pela tristeza. Não consegue rezar, abandona, Deus me abandonou. Ele tem uma noção totalmente errada da adversidade, aonde que vem uma tristeza que acabrunha essa pessoa. Aí ela começa a pensar coisas erradas de Deus, aí pode ser que ela perde até a fé. Aí aonde que ela fica feliz? Na prosperidade. Saúde está tudo bem? Beleza, estou feliz. Ô irmão, está tudo bem, a conta está lotada de dinheiro, não está com dívida. Gente, quando eu estava lá em São Paulo, a casa que eu morava lá, 2 milhões, o tamanho da banheira que eu tinha lá para tomar banho com meus filhos. Nossa, quando eu via lá, vendendo lá no mês, lá 270 mil reais de livro, e a coisa indo, e todo mês vendendo pra caramba, e eu olhava lá na conta, eu falei, nossa, meu Deus do céu, eu falei, eu vou prosperar demais. Deus olhou pra minha vida, ixi, eu vou voar, que eu não sei o que lá, eu já comecei a pensar na viagem para Roma com a minha família, e que eu não sei o que lá. Gente do céu, eu tava numa felicidade, que eu falei, o que está acontecendo comigo? Do nada Deus falou, gordinho, vem cá que você vai ver o que é o negócio aqui, para o demônio não te devorar no meio, seu besta. Vai ficando iludido. Aí quantas vezes que eu estava lá na minha caminha lá, 2 semanas sem conseguir trabalhar, devorado pela saúde ruim, por tantas outras coisas, chorando, olhando para o alto, meio que desalentado, que eu não sei o que lá. Aí eu não sei se eu falei para vocês, mas aconteceu comigo, passou pensamento de suicídio aqui, foi muito duro, gente, foi muita doença junto, o diabetes, e aquele negócio da apneia obstrutiva do sono, aquela parada lá deixa qualquer pessoa louca, você não dorme. Eu estava sem dormir fazia mais de 10 anos, gente, mais de 10 anos que essa doença, aí chegou uma hora que começou a passar esses pensamentos, eu comecei a ser devorado por uma tristeza, eu falei, olha que negócio diabólico, mas por um lado eu entendia o que era uma aproximação de uma coisa demoníaca, que era de uma aprovação, e por outro lado eu começava a falar, cara, busca alegria, Deus está nisso contigo, tem um projeto nisso tudo, mas quando você está na hora da luta, para você enxergar, e essa que é o melhor momento, gente,
para você buscar alegria. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Desculpa aqui se alguém é assim, não se sinta ofendido. Cara, é muito difícil quando uma pessoa está numa roda e ela toma conta da conversa, ela chega com aquela, ela contamina tudo por causa dos problemas dela. Ela não tem um sorriso. Cara, quantas vezes que eu estava todo arregaçado, a pessoa chegou, tá tudo bem, eu falei, irmão, tá ótimo. Assim, sabe, para não ficar colocando fardo na vida das pessoas. Aí eu lembro que tinha uma vez que a gente tinha uma reunião de oração. Cara, isso foi muito engraçado, que aconteceu justamente isso que eu disse para você. Teve um amigo meu que na época da bonança financeira, ele chegava lá na nossa reunião de oração, mas contagiava, ele vinha com um sorriso assim, às vezes até mostrava o bolinho de dinheiro, olha quanto eu fiz hoje e tal. Cara, quando ele começou a viver a adversidade, teve uma hora que o pessoal chegou para ele e falou, fulano, não dá mais, cara, a gente não está te aguentando, você está prejudicando a nossa reunião de oração, cara, tu entra ali, a tristeza vem junto com você, toma conta de todo mundo, ninguém mais fala, é você lamentando toda hora, cara, tá chato, insuportável. Não, gente, a gente tem que ter alegria. Tá difícil, eu estou na prova, mas Jesus Cristo é o meu Senhor, vai vir a graça, eu estou podendo comungar. Aí quando a pessoa está num estado desse, sabe o que é bom para ela? Dá uma passeada lá no Amaral Carvalho, ver aquele paciente que está definhando na cama, que está de última hora, começar a meditar que tem outras pessoas que tem adversidades muito mais difíceis, e ela tem que perguntar na vida dela, Deus, por que o Senhor está permitindo que eu passe isso? É uma escola, é uma lição, vai me trazer mais maturidade, vai me trazer mais força, vai me trazer amor. Eu preciso passar por meio disso na alegria. Por quê? Porque o Senhor vai me melhorar nessa condição, eu vou ficar melhor aqui. E o que você tem que manter numa hora dessa, gente? Bom humor. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme lá, A Vida é Bela. Alguém já assistiu o filme A Vida é Bela? O Papa João Paulo II, assistam. O Papa João Paulo II, São João Paulo II indicava aquele filme. Os nazistas pegaram lá todo mundo, aí tinha um pai com um filhinho, e ele dentro daquele inferno ficava brincando com o filho, mostrando que era uma brincadeira, a perseguição dos nazistas, e ali ele tentando deixar o menino alegre, dentro de um campo de concentração nazista. Aí os caras chegavam, outra hora lá, o guarda chegava, batia no pai de verdade, aí o pai depois ia brincando com o filho, o filho não está doendo tanto. O pai tentando levar alegria para o menino o tempo inteiro dentro do campo de concentração nazista. Cara, aquilo é a coisa mais linda do mundo, é um filme que dói o coração de ver. Mas manteve alegria no meio da tormenta. E aí tem umas coisas que é interessante, que tinha um rapaz que estava triste e chorando porque ele não tinha um sapato. Aí eu estou falando desse negócio, né? Das vezes a gente visita o Amaral Carvalho. Estava chorando, eu não tenho um sapato. Aí sabe quando ele parou de chorar, Elisete? Quando ele viu um rapaz que não tinha pé. Ele falou, não, eu tenho aqui. E uma vez eu fui numa palestra de um cara lá em São Paulo, eu não sei se vocês conhecem ele chama Nick Vujicic. Ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Ele é só um tronquinho assim. E aí ele tem uma coisa que ele chama aqui que ele fala que é a asinha de frango dele, né? Que ele tem um pé pequenininho é um negocinho que mexe aqui nele aqui. Você nunca viu ele, Elisete? Ele não tem os braços. Ele nasceu assim. Ele é isso daqui, Elisete, é a cabecinha aqui, ó. E aqui ele tem o negócio que ele... E aí eu fui na palestra desse cara. Cara, eu fiquei envergonhado, gente, porque o cara roda o mundo inteiro dando palestra. Ele fala para presidente de nações, ele lota estádios. E aí o que acontece muitas vezes? Os jovens que estão arrebentados na depressão, sai da palestra chorando e chega, abraça ele não pode abraçar ninguém, aí fica lá paradinho, os outros abraçam ele assim, chorando, assim, olha a vivacidade que você tem, cara, na sua vida. Eu aqui, ó, todo desse jeito aqui, todo arregaçado. São pessoas alegres. Encontrou sentido na vida. São alegres. E aí também eu acho muito bacana que a minha mãe que comenta muito, que a minha mãe também é psicóloga, ela gosta muito de um psicólogo chamado Viktor Frankl, que ele também veio no campo de concentração.
E aí ele percebia que ali no campo de concentração também, as pessoas que tinham bom humor, no meio daquele sofrimento, eram as que viviam mais lá também. As pessoas que estavam muito tristes, o que elas faziam? Elas botavam a mão no fio e tomavam um choque e morriam. As pessoas mais bem-humoradas foram as que conseguiram ir até o final. Aí depois eu vou mostrar para vocês o que acontece a nível fisiológico no nosso corpo com a questão da alegria. Mas, por exemplo, questão do bom humor. Tem um Papa, João 23, nossa, cara, essa história aqui é muito engraçada. Ele estava passando assim na Basílica de São Pedro, aí uma mulher chegou e falou assim: nossa, mas como ele é gordo. Aí ele olhou para ela e falou: minha senhora, o conclave não é um concurso de beleza. Eu falei: cara, ele lidou bem com a situação. Ele poderia ser amargo e falar: respeita que eu sou o Papa da Igreja Católica, como você vai falar assim de mim? Ele só olhou para ela e falou assim: minha filha, o conclave não é um concurso de beleza. Mas você vê, as pessoas... O Papa João 23, ele estava no conclave. Aí ele foi passando, aí uma mulher viu ele. E aí chegou, você sabe, aqui em Jaú não tem, mas umas mulherzinhas que tem a língua bifurcada assim, ó. Uma parte é do inferno e outra é do purgatório, né? Aí ela chegou e falou assim, estava passando um papo assim, ela falou assim, ó: nossa, mas como ele é gordo. Aí ele olhou para a mulher e falou assim: minha filha, conclave não é concurso de beleza. Aí ficou de boa. Mas, gente, dependendo, se a pessoa não tem aquela força interior, eu garanto para vocês que ela pode deprimir. Deprime. Nossa. Pô, cara, eu tô parecendo uma bola. Eu não tô conseguindo fazer exercício, tem roupa minha que não entra mais, mas depois da minha cirurgia. Ô, gente, como eu tô esperando dessa cirurgia, viu? Rezem pra mim não morrer na maca, tô brincando. Cara, é ruim. Mas, cara, o pessoal vai falar pra mim, todo mundo chega, quando você emagrece muito, quase ninguém fala, mas quando você engorda, o pessoal chega, bota a mão na sua barriga: ô, tô assim, isso aqui, irmão, tô gordo, e aí? Aí você chega pra pessoa e fala: tô gordo, aí você fica olhando pra cara da pessoa, a pessoa não tem mais o que falar, porque as pessoas são assim mesmo negativas, aí você tem que fazer o quê? Lidar com o jogo, irmão. Tô gordo, mas a minha esposa me contou uma música ontem, o cara fala qual, a minha esposa contou, é dos gordinhos que ela gostou mais, sei lá, dá uma risada, dá um jeito aí, cara, vai viver a vida, tem que ter bom humor. Tem um negócio aqui, deixa eu ver aqui, pera rapidinho, que eu tinha separado aqui, no outro livrinho, sobre o bom humor, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Cara, que coisa mais bonita aqui, ó, quer ver, ó? Sobre o bom humor, ó. Pensavam alguns, diz São José Maria Escrivá, que a alegria de viver é coisa pagã, porque o que procuram é a alegria de morrer, de suicidar-se nessa mente, suicidar com o esterco acima dos olhos. Seguir Cristo, procurar santidade é ter a alegria de viver. Os santos não são tristes, nem melancólicos, eles têm bom humor. Olha que coisa bonita, eles não são tristes, eles têm bom humor na vida. Conviver com santo é você estar do lado de pessoas alegres. E a nossa casa deve ser assim, a nossa estrutura de igreja deve ser desse jeito. Tem que lutar muito para isso, porque não é fácil não, né? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisinha que eu peguei. Eu vou lançar esse livro aqui, se chama Mais Alegria, né? Eu pego esses livros antigão aqui de 70, 80 anos atrás e reviso todo o conteúdo dele e lanço. Isso daqui foi um presente que um amigo meu, Claudinei, me mandou, mas eu achei tão maravilhoso isso daqui, e eu peço a graça de Nossa Senhora para me conseguir trazer aqui ele, mas à tarde eu estava meditando isso, e eu gostaria a gente já vai terminando aqui, de você ver cada coisa bonita que tem sobre a questão da alegria, ó. A influência vivificadora da alegria e o efeito paralisante do seu contrário são muitas vezes evidentíssimos. Então, a alegria ela vivifica e o contrário paralisa, né? O médico inglês Weber aponta a própria educação para a alegria e o regozijo como um requisito principal de um bom modo higiênico de vida. Alcançá-la, entretanto, e conservá-la, diz ele, é somente possível por meio de severa compreensão do dever e submissão das paixões, representando nisso um papel principal da vontade. Como que você alcança a alegria? Você cumpre o seu dever. O seu dever de cristão, o seu dever de mulher, o seu dever de
de mulher que trabalha na paróquia, o meu dever cumprindo as minhas coisas do meu trabalho, amando a minha esposa, educando meus filhos. Por quê? Porque nisso do dever consiste a alegria. Um sacerdote vai ser feliz cumprindo o dever dele. O sacerdote tendo a vida de oração dele, distribuindo os sacramentos para as pessoas, fazendo as coisas. Se a pessoa sai do dever, já fica difícil. E submetendo às paixões. Por quê? Se deixar o pecado entrar, perde a alegria. Porque não é aquela coisa, gente, que a gente vê na festa, a pessoa que chega assim, oi meu irmão, toda sorrida. Aí a pessoa olha, nossa, que bacana essa pessoa, né? Ele pode ser só a cara, dentro do coração está estourado. Isso daqui é alegria interior, nós estamos falando de alegria cristã, né? Aqui que coisa mais bonita, ó. Dá-lhe a seguinte explicação fisiológica da influência das disposições do ânimo sobre o organismo. Eu achei isso daqui simplesmente maravilhoso, ó. A alegria e a esperança, isso daqui, eu vou estudar isso daqui, eu vou cavucar esse negócio para entender isso daqui, eu vou fazer outra palestra para você sobre isso, ó. Alegria e a esperança produzem uma respiração mais intensa e por meio desta uma condução mais intensa de sangue ao cérebro e um melhoramento da alimentação das células nervosas. A depressão psíquica diminui a atividade da respiração e do coração, embaraça a condução de sangue ao cérebro, produzindo primeiro perturbações funcionais e depois orgânicas. Assim, a ginástica da alegria obtém efeitos fisiológicos e psicológicos, dilatação do pulmão, alívio do coração, do mesmo modo como respirar profundamente nos ares puros da montanha e com isto animação de toda a vida psíquica capaz de afastar doenças e de conjurar enfermidade já manifestada. Então você depende de uma respiração boa, de uma quantidade de oxigênio no sangue para você estar em estado de alegria. A pessoa alegre, ela tem essa respiração, ela respira bem. A pessoa que ela está meio atribulada, ela fica trancada. A respiração dela não vai bem e ela não obtém a quantidade necessária de oxigênio, o sangue não fica bem, a circulação não, e ela tem uma baixa, aí vem a tristeza. Isso daí resulta no físico da pessoa. Isso daqui eu achei muito sério. Aí vai dizer, parece que a alegria faz o quê? Ela duplica às vezes as forças e a capacidade do homem, pondo em atividade intensa sua vontade e o seu trabalho, tornando a pessoa audaciosa, inabalável. Da alegria costumam nascer grandes resoluções e efeitos sublimes. Com o auxílio dela se vencem brincando as dificuldades e as adversidades, e mais ainda, ela exerce uma ação nobilitante. Não sei nem o que significa essa palavra, Mário. O que é nobilitante? Nobilitante. É que esse livro aqui, lembra que eu falei para vocês que é livro antigão? Aí a minha revisora lá atualiza a linguagem, mas tem assim, ó, uma ação nobilitante, ninguém tem aí no celular não, né, para pegar no Google. Predispondo para o bem, o belo e a verdade, reprimindo os instintos da vida inferior e despertando os bons impulsos no homem. Ela nos torna, alegria, bondosos, humanitários e serviçais. E vai continuar dizendo aqui, ó. Ela aproxima entre si os homens, favorece a convivência social. Olha que coisa mais linda isso daqui, gente, ó. Peraí, não, a convivência social. E tece os fios de ouro no laço da amizade. Pô, cara, eu quero sair com esse cara, ele é muito bom, quero ir tomar um suco, comer um lanche com ele. Por quê? Cara, você está do lado da pessoa, é alegria pura. É um otimismo, é gostoso estar do lado dessa pessoa. Aí você vai do outro eu não vou sair com essa pessoa não, o bicho amargo, Ave Maria, eu vou conversar com ele, eu vou sair com uma carga de 1 tonelada no ombro, é só desgraça, profeta da desgraça. Aqui, ó, afastando, ó, elas sustenta e alimenta o otimismo. O que é esse negócio aí? Você achou aí? É que nobilita capaz de nobilitar, que dá foros de nobreza. Pronto, aí ó, nobreza, olha que coisa maravilhosa, aleluia Google. Aqui ó, ela aproxima entre si os homens, ó, ela sustenta e alimenta o otimismo, afastando o pessimismo. Só isso é um grande serviço que ela presta. Por aí depois ele vai falando, você tá vendo a coisa mais linda do mundo? Então vamos cesar, pedindo por intercessão de Nossa Senhora, que retire de nós a falsa alegria, que mande embora das nossas vidas toda a tentação demoníaca, e que a alegria do Senhor, que é a nossa força, venha sobre as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como que você está na sua vida, que fase que você está vivendo, se você está bem, se você está alegre, se você está na luta, tal, mas em qualquer situação de vida que você esteja,
jamais permita que a alegria do Senhor, que é a nossa força, esvaira da sua alma. Levanta do seu lugar, vamos lá. Com teu Espírito